Você já parou para pensar que alguns problemas na nossa vida parecem se repetir sempre? São nós difíceis de desatar. E se esses nós tiverem origem em coisas que aconteceram lá atrás com os nossos ancestrais? Pois é, a constelação familiar, ela tem o propósito de identificar e ajudar a desatar esses nós. E esse é o assunto do nosso programa Naturalmente de hoje, aqui pela Rádio Web Rebelde. Porque viver naturalmente é também um ato de rebeldia. Não tem remédio, nem vitamina, não tem vacina. Naturalmente. Você já ouviu falar em constelação familiar? Pois esse é o nosso assunto de hoje aqui no Naturalmente. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a Célia Bacelar. Ela que é professora de yoga e consteladora e trabalha aqui, faz as constelações aqui no espaço Halasana. Então, Célia, conta pra gente, tem crescido muito a procura por essa ferramenta aí psicológica, emocional, que é a constelação familiar? Sim. E tem crescido em todas as áreas, né? Eu já tenho contato com constelação há mais de 15 anos, já constelo há uma faixa de 12 anos, comecei com um grupo, hoje eu tenho 5 grupos. E a constelação, como ela vai olhar o inconsciente familiar, ela vai ampliar o olhar da minha questão, seja uma questão jurídica, seja uma questão de negócio, seja uma questão de relacionamento, pedagógica, sintoma, é muito comum. Tudo isso está conectado à nossa história de vida, à história de vida da nossa família, às crenças, às perdas, às dores, né? A minha criança, o que a minha criança passou, e tudo isso deixa marcas. E são marcas inconscientes, mas é mais do que isso, né? O Freud ele falava em inconsciente pessoal, o Jung inconsciente coletivo, vem o Bert Hellinger e diz que existe também a caixa preta da família, que é onde fica tudo aquilo que ficou de mal resolvido, tudo que não foi integrado e liberado. São os segredos? Segredos, lutos, culpas, por exemplo, é muito comum em abortos, mesmo que a pessoa não tenha provocado aquele aborto, e a constelação em momento nenhum ela entra em juízo de valor, quando você traz uma questão de aborto, né? Então é muito comum que o casal às vezes se culpe, nem que nada tenha feito para acontecer, mas às vezes basta um pensamento da pessoa engravida, não é a hora, e aí quando perde fica aquele sentimento, foi porque eu não quis. E a constelação, quando ela acessa esse inconsciente, ela não acessa pessoas, ela acessa as emoções registradas nesse sistema. Então esse sentimento de culpa do pai, da mãe, ele fica retido em algum lugar nesse inconsciente familiar, nessa caixa preta, e às vezes esse sentimento, eu constelo muito, uma das questões que eu constelo bastante é dificuldade em engravidar. E muitas vezes tem a ver com sempre tem a ver com algo, ou do meu parto, ou uma perda, às vezes acontece, por exemplo, dentro de um sistema familiar, onde uma mulher morreu de parto. Então, às vezes, gerações depois, aquela dor ainda tá ali naquele sistema, porque a constelação, ela mostra, ela prova que é como se tudo fosse um grande computador. O que a gente vê, o que está no nosso consciente, são os arquivos que estão na tela de abertura. Então, quando tu abre teu computador, tem lá 4, 5 pastas. Isso não significa que em outros locais do computador não tem outras pastas. Essa é uma forma prática, né, da gente entender a constelação. Então, a gente pode considerar que os nós que existem na nossa vida hoje, aquelas coisas que se repetem, aqueles problemas que vão, a gente pensa que resolveu e volta, aqueles relacionamentos, você entra no relacionamento que não dá certo, sim, sempre você é traído, sempre sim, aquilo traz dor. Isso daí tem a ver com a ancestralidade? Com o nosso sistema como um todo, né? Porque existe uma frase que diz, tudo aquilo que uma geração
não resolve, a outra carrega, né? E o Helg, o Bert Helg é um alemão, pedagogo, psicanalista, foi ele que, com base em muitas outras terapias, grito primal, análise do script, psicanálise, ele, com base em muitas outras terapias e com a experiência dele com os povos zulus, né, ele se deparou com o fenômeno, que a constelação ela se assenta num tripé. Ela tem uma base teórica, ela tem uma base metodológica e ela tem uma parte vivencial, que você tem que experimentar, que é a chamada fenomenologia, que é isso que está sendo estudado, né? Então, existem estudos da física quântica e da biologia, do Sheldrick, que é um biólogo que ele descobriu que uma espécie enriquece o campo da geração seguinte, com informações. Então, o que é a constelação? Quando a gente vem, a constelação, às vezes, ela é muito confundida. Ela não é religião, ela não é nada místico, tá? Ela não é espiritismo, as pessoas confundem, porque a constelação ela não exclui nada, tudo ela inclui. Então, num sistema, né, os mortos não estão excluídos, eles têm memórias, eles deixam memórias. Então, a constelação ela vai acessar tudo que está nesse inconsciente e ela acessa de forma simbólica e atemporal. Agora, Célia, uma coisa que as pessoas devem se perguntar, como é que funciona na prática a constelação? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e elas não sabem que vai ter aquele público aqui, e elas ficam com medo. Ah, mas será que eu vou ter que expor aquela minha questão, aquele meu problema, aquilo que está me incomodando? Será que eu vou ter que expor isso aqui publicamente para essas pessoas? Sim. Explica pra gente como é que é. É assim, a constelação, a base teórica é uma só, tá? Isso que o Helg viu, que ele enriqueceu com todas essas técnicas, né? E existe uma parte metodológica. Esse método, ele muda de um constelador para outro. O nosso método aqui é a constelação velada. Você chega aqui, você pode ver muitos vídeos na internet em que a pessoa conta o problema dela ou a questão dela na frente do grupo, né? Porque a constelação ela pode ser individual, ela pode ser no grupo e ela pode ser à distância também. Eu constelo pessoas de vários países, né? E aí ela chega, conta... E aí ela chega, ela conta aqui, lá ela conta na frente do grupo. Aqui eu tenho uma sala, ela conversa comigo, ela chega um pouco antes para uma entrevista, onde ela me traz, eu ajudo ela a focar na questão, né? Porque às vezes ela vem com tantas coisas e principalmente eu converso procurando identificar os traumas sistêmicos. Né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Tem uma história legal de trauma sistêmico que a pessoa dizia que não tinha questão, né? Então, ela conversa, depois a gente vem aqui para esse salão, as pessoas já estão aqui. Eu sou muito, como é que eu digo? Eu sou muito coruja com as pessoas que vêm representar. Tem gente que já está vindo aqui há 12 anos, porque é o seguinte, existem 3 níveis de participação. Eu posso vir só conhecer e assistir, totalmente gratuito. Eu também pego carona, ou seja, através da história do outro eu tenho insights, né? Existe um segundo nível de participação, que é quando eu entro como representante nessa constelação, que eu me oportunizo a viver, por exemplo, um pai que não sabe expressar amor, uma mãe, então assim é muito ampla. Eu consegui literalmente me colocar no lugar do outro e a partir de eu me colocar no lugar do outro, eu trabalho também o meu sistema. Essas 2 formas de participação é totalmente gratuita. A terceira forma é o constelar. O que é constelar? É eu trazer uma questão, conversar com o constelador e essa questão ser trazida para o grupo. Porém, não a pessoa, na prática você vai escolher pessoas e aqui eu convido para você vir assistir, porque por mais que eu explique, é um desafio entender. A pessoa tem que viver. Tem que viver. Já fica o convite, né? Então, você vai representar essa questão e, em geral, vai aparecer o quê? O que está no pano de fundo. Eu posso te dar um exemplo? Pode. Pronto. Eu ia pedir exatamente um exemplo aí de uma situação que a pessoa chegou Eu vou e... dar um exemplo de uma situação que ela vai para 2
Tanto ela vai falar um pouco do representante, como ela vai dar a carona que o representante pega, que é os insights que ele tem, como ela vai falar um pouco da vantagem dos ganhos de ser constelado. Eu tenho uma cliente que ela vinha há muito tempo aqui, já tinha feito algumas constelações como processo de autoconhecimento, que também não é só terapêutico, você pode olhar negócios, né? Pode fazer como autoconhecimento. Ela sempre vinha e representava. Quem representa não sabe o que está representando. E na hora que ela foi representar, ela foi convidada, ela não sabia, mas ela estava representando uma pessoa que teve câncer de mama. Bert Hellinger tem um livro só sobre sintomas de câncer, constelação para sintomas, né? Então, ela representou, sem saber o que estava representando, e foi para casa. E uma semana depois, ela me liga e diz: Céli, eu tô com uma coisa, eu tô querendo constelar uma questão que eu nunca tinha te falado. Aí eu disse: o que é? Ela disse: do nada, eu tive um câncer de mama, 10 anos atrás, e nunca pensei em constelar. E agora, do nada, eu fiquei com aquela questão na cabeça e eu queria levar essa questão para constelação. Eu disse: não foi do nada, você pegou uma carona. E você pegar uma carona, porque ela acessou isso, mesmo sem saber o que estava representando, né? Quando ela trouxe, como é que é na prática? Ela escolheu uma pessoa que não sabia o que estava representando, para representar o sintoma câncer de mama. Na família dela, 3 mulheres já tinham tido, e ela escolheu uma pessoa para representar ela. Eu não falei que as questões elas vêm de forma atemporal e simbólica? Então, a pessoa que representa o câncer de mama é algo abstrato. Um câncer de mama não vai sentir nada. Ela vai acessar o nó ou a pessoa que está em conexão com esse sintoma, que o Hellinger chama estar identificado. Quando eu repito um sintoma dos meus ancestrais, ou seja, um vício, ou seja, uma compulsão por trair, né? É porque eu estou identificada, é porque algo foi excluído nessa história, e quando eu repito é uma forma de eu incluir essa pessoa ou essa questão, né? E aí essa pessoa que representava o câncer, ela dizia que precisava amamentar. Eu tô com o seio cheio de leite. Eu gosto de dizer para os meus representantes que diga assim: é como se eu estivesse, porque eu não estou, né? É como se eu estivesse tonta, é como se eu estivesse, né? Então, porque é muito importante saber que o representante, ele não sai de si, ele não fica tomado. Ele tem sensações, ele sente, mas ele não sai. Percepções. Mas ele continua sendo ele não fica tomado. Então ela dizia: eu acho que eu preciso amamentar. Essa representante dizia. E foi deitando e dizendo que estava fraca. E de repente ela disse: Célia, eu acho que eu falo. Eu não sei se eu sou de Portugal. Chega a dizer detalhes, né? É fantástico. Mas está acessando a memória. Veja bem, a pessoa não está aqui. É uma pessoa de gerações atrás. Então ela disse: Célia, eu acho que eu não sei se eu sou de Portugal. Enfim, quando ela disse isso, a minha cliente disse no meu ouvido, porque a questão não é exposta para o grupo. Então ela me contou a história da Bisa. A família era de ascendência portuguesa e o bisavô quis vir para o Brasil e a esposa estava grávida. Aí ele disse: você não vai agora, né? Não deixou ela vir. E ela queria vir, enfim, ele veio na frente. Ela veio depois, e quando ela veio depois, o bebê faleceu, né? Não viu. Então foi uma grande dor. E essa dor passou para as gerações seguintes. Porque a constelação acessou não só a dor da perda, mas acessou a mágoa do marido. Mas, Célia, conta pra gente aí um caso que você lembra que trouxe uma solução que ao final é como se você estivesse vendo a sua vida num pequeno teatro. E aí uma situação em que houve uma solução que trouxe um insight aí para quem foi constelado. O constelador, a constelação, ela dá essa impressão, ela não é mágica, ela é um método, mas às vezes ela é também uma terapia breve.
E ela também é uma forma de encontrar soluções. Então, um dos casos mais impressionantes, porque a solução foi online, foi de uma pessoa que o irmão estava desaparecido há muitos anos. Ela já tinha procurado em todos os meios, através de internet, grupos de pessoas com dificuldade, com parentes desaparecidos, né? E ela não tinha notícia desse irmão. E fizemos uma constelação, ela desligou o celular, e quando acabou a constelação, que ela ligou, na constelação aparecia, o representante dele dizia ter muito medo. E quando ela ligou o celular, tinha um número de São Paulo. Aí quando ela olhou, ela disse, que coisa, o número de São Paulo. Quando ela ligou, aí era o irmão dizendo, minha irmã, eu estava com muito medo, fazia muito tempo que eu queria ligar para você. Aí é muito importante que eu diga que cada caso é um caso. O dela foi assim online, mas o Helg diz que a constelação ela pode reverberar por até 2 anos de forma muito forte. Aí já vem uma cliente que ela tem uma filha adotiva, né? E ela dizia que a menina não queria, ela já estava uma moça, não queria estudar e queria mesmo que ela fosse manicure. E aí constelou, né? A adoção é um tema muito importante de ser olhado. E quando ela constelou, ela passou assim um tempo que ela não notou a diferença, né? Ela disse, não, Célia, não boto fé não tem jeito. E há pouco tempo eu me encontrei com ela e ela disse, vale, Célia, tu não reconhece a pessoa. Ela já fez a primeira faculdade, né? Porque está com mais de 12 anos, né? Que eu constelo. Então, assim, é muito importante também dizer que nessa parte teórica, né, que o Helg, ele identificou que tudo é sistêmico. Então, uma família é um sistema. O que é um sistema? O sistema é aquilo em que, quando você mexe numa parte, todo aquele sistema é afetado, não tem como se separar. Se você olhar um carro, não tem peça menos importante. Célia, tem um caso que você contou uma vez que eu estava participando aqui, que é muito interessante porque hoje a gente sabe que existe a prática da constelação familiar nas varas de família para resolver aquelas questões em que o casal se separa, tem um filho e aí um fica colocando o filho contra o outro. Sim. E isso é resolvido também. Teve algum caso? Não é resolvido, veja, vamos Mas dizer, traz é a- acessado e o Helg diz que é o início da solução. A solução Começa com acesso. Agora eu sei qual é o caso que você está dizendo, mas deixa eu só fechar essa base teórica. Ele fala que existem 3 leis que são leis universais. São que ele chamou de ordens do amor e ordens da ajuda. Então, em todos os sistemas, se alguém foi excluído ou algo foi excluído, isso adoece o sistema, né? Existe uma outra que é o equilíbrio do dar e do receber. Se, por exemplo, eu amo, muita gente vem constelar relacionamento amoroso. Eu amo, ok. Ah, mas eu amo por mim e por você. A constelação mostra que não vai dar certo. Porque tem que ter, são iguais, tem que ter equilíbrio entre o dar e o receber, né? E tem a ordem sistêmica, que é justamente quando, às vezes, o filho, ou dentro de um sistema familiar, assim, é como as estrelas numa constelação, cada uma tem o seu lugar. No sistema familiar também é assim. Então, de repente, a mãe que precisa ocupar o lugar do pai, ou porque o pai morreu, ou aquele filho que se arroga, é arrogante e quer julgar a mãe, quer apontar caminhos, ou acha que faz melhor, isso tudo também faz adoecer o sistema familiar. Aí agora você pode me dizer da questão. Agora eu quero saber algum caso nesse sentido, para mostrar como é importante de família, trazer né? a constelação para essas relações familiares, o relacionamento terminou, como é que você passa a ter um bom relacionamento mesmo com a ex, com o ex, pelo bem do filho. De repente a constelação ela mostra que não é porque eu sou ruim, é porque eu carrego uma mochila com a minha história e você também, né? Então, eu acho que a constelação que você me ouviu contar foi de uma criança que desenvolveu, ela tem 6 anos, ela não é daqui,
ela é de outro estado, eu constelo pessoa de outro estado, e ela desenvolveu um comportamento de correr e abrir a porta, correr e fechar a porta, correr e abrir a porta. E quando a mãe conversou comigo, eu perguntei a ela se se na escola também ele fazia. E aí ela de repente ficou muito animada e disse que foi na escola, que alguém fez alguma maldade com ele. Numa constelação dessa, qual é o primeiro passo? Nós vamos fechar o foco dessa constelação, que é o foco da questão. Esse comportamento de correr e abrir a porta, um comportamento disfuncional, um comportamento que não é, né, não é normal, né? Vamos botar aqui aspas, né? E, em geral, esses comportamentos, eles querem acordar vocês, são um despertador. E aí, o que é que nós combinamos? Eu e a mãe, isso faz parte da entrevista inicial, combina sós, que elementos vamos botar no campo para ampliar o olhar sobre essa história. E os elementos que nós colocamos foi a escola, a professora, a criança, a questão, que é aquele comportamento, o pai e a mãe. Ok, na hora que começa a constelação, a representante da professora e a representante da escola já olham para mim e dizem assim: Célia, por que tu botou a gente aqui? Célia, ninguém tem nada a ver com essa história, não. E aí eu olhei para o representante da questão e para o representante da criança, e aí eu vou pedindo para se olharem, né? E o representante da criança e da questão dizem: não, elas não têm a ver não com isso. Enfim, o que é que a constelação mostrou? Quando eu pego o pai e a mãe e peço para se olharem, olha, uma criança de 6 anos, eles diziam: não, eu nunca vi essa pessoa. Um excluiu o outro. Do coração. Você exclui do coração, mas você não exclui do sistema. E você não pode excluir da história do seu filho, né? E uma frase muito impactante, quando a ex ou o ex tem raiva, eu agradeço porque você fez parte do meu destino, ou eu não teria o meu filho. Então, assim, é bem impactante. Tem que resolver, desatar os nós, para não deixar essa herança aí para os que vão vir. Então, só para finalizar, eles não se enxergavam. Enfim, a gente trabalha com frases de força, com gesto de força e com a técnica, né? E aí o que é que ficou claro para mim? Essa criança estava dividida entre o pai e a mãe. Quando ela abria a porta, ela abria para esse pai entrar. E quando ela fechava para excluí-lo. E aí eu levei isso como hipótese para a mãe. E a mãe chorou muito e disse que era pura verdade. O que é que aconteceu nessa história? Quando ela estava grávida de 3 meses dessa criança, bateu uma pessoa na porta e entrou e disse: eu estou grávida de 3 meses do seu marido. Foi isso. E aí ela excluiu. Olha, é tão interessante, não é o que a mãe diz para a criança. Ela pode dizer: ô meu filho, seu pai maravilhoso, vá. Quando a criança vira as costas, ela pensa: o falecido, melhor que morresse. O que é que fica registrado nesse sistema? O que é que você acha? Com certeza a parte mais dolorosa. A emoção. A emoção, claro. E ela, você queria um resultado, né? Com menos de um mês, ela me telefonou, disse que ela também procurou rever o comportamento dela e começou a ser de outra forma, né? Se trabalhou, também chorou muito. E aí ela disse: Célia, ele não está mais fazendo isso, não. Mudou, sumiu o comportamento. E o bacana é que eu tenho resultados assim, de pessoas, por exemplo, repetição de pensamento suicida. Eu tenho depoimento gravado da mãe que ela diz: olha, Célia, o meu filho até os 21 anos teve pensamentos suicidas. Nesse caso foi mais de uma constelação, eram vários nós. E a gente também não pode querer uma mágica, claro. Tá? E o que é que aconteceu? Ela disse que já estava com 3 anos que ele voltou a estudar, né? E estava levando uma vida normal. Então, resultados tem muitos. Tem que vir assistir, tem que participar. E depois de participar, tem que constelar, porque todo mundo tem uma questão. Tem. Ou várias. E tem que vir sem muita expectativa. Porque enquanto tem que haver uma permissão interna. Então,
Às vezes uma pessoa, ela no instante aquela questão se desenrola, mas em outra não, né? E você disse que tem gente que às vezes acha que não tem questão, né? Posso dizer mais esse exemplo? Rápido. Tá, rápido. Então, eu tenho uma amiga que ela ganhou um vale presente de constelação. E ela disse, Célia, eu não quero, porque eu não tenho questão, estou muito bem, obrigada. E ela deu para uma amiga. A amiga foi viajar, devolveu o vale presente de constelação para ela. E então ela veio e disse assim, Célia, que negócio é esse? Eu estou com esse vale presente de novo, mas eu não tenho questão. E eu brinquei com ela, eu perguntei assim, mas você tem pai e mãe? Ou você é filha de chocadeira? Ela riu e disse, eu tenho pai e mãe. Eu disse, pois constele. Porque todo mundo que tem pai e mãe tem questão. Ela constelou, na hora da constelação, a representante dela dizia que estava com sangue na boca. Era como se tivesse. E eu perguntei a ela o que é que aconteceu. Ela disse, o meu pai, quando eu tinha 3 anos, morreu do coração na minha frente. E eu disse, menina, ainda bem que você... Depois, né? Eu disse, ainda bem que você constelou, porque era arriscado você repetir esse sintoma. Ela disse, desde criança que eu faço tratamento, meu irmão também. E o bacana dela é que 2 anos depois, o médico foi reduzindo a medicação. Ela era uma arritmia, ela parou de ter, e aí ela se liberou. Agora tem que tratar as outras questões, né? Já que ela viu que ninguém está isento, né? Aí você vê que eu sou empolgada, né? Célia, pois explica para quem está vendo a gente como participar, como constelar aqui no Halasana. Então, a primeira coisa, procure, pesquise meu nome na internet que você vai encontrar, né? Vários blogs, você vai encontrar o site, a escrita, depois você bota, né? Coeli, C-O-E-L-I, Bacelar, pronúncia Celi. Para vir participar, basta chegar. Você pode me adicionar no WhatsApp no 85-99633-3140. Eu atendo no Brasil e no exterior, já fiz mais de 600 constelações à distância. E basta você vir. Nós temos grupos, atualmente, nós temos grupos segundas, terças e quintas a partir das 18. Você não precisa chegar exatamente na hora. Você pode vir para uma ou para algumas constelações, você não precisa ficar o tempo inteiro. Temos sábado à tarde, que é bem bacana, que tem reiki solidário. E temos quarta pela manhã. Aí aqui na clínica nós temos o projeto Halasana Universitário, que é psicologia para universitários. Temos vários psicólogos, psiquiatras, pedagogo, um monte de coisa boa. Me adicione ou me procure na internet e basta vir. Se você quiser constelar ou conversar comigo para tirar alguma dúvida, você precisa chegar um pouco mais cedo, tá bom? Então, vamos todo mundo constelar e fazer a nossa estrela brilhar, né, nessa constelação? Sim. É isso mesmo. A gente, quando está no lugar da gente, e a grande questão da constelação é isso. De repente, quando eu me desemaranho, ou seja, quando eu acolho toda a minha família como ela é, eu posso deixar com ela o que é dela, e então a minha luz brilha. Brilha e eu vou passar esse brilho adiante, ter descendentes mais felizes, sem esses nós. Nossas questões, mas ela torna muito mais leve esse sistema, tá bom? Então, muito grata por esse momento, por essa conversa, por esse bate-papo. A gente fica por aqui, então tá dado o recado aí, vamos todo mundo aí conhecer a constelação, participar, constelar e tornar o nosso céu mais iluminado. E o endereço é no bairro de Fátima, Rua Coronel Solon, 480, Clínica Halasana. É isso aí. Até o próximo programa. Obrigada.